alunos, bem-vindos a mais uma aula online, dessa vez com a matéria de português. Estamos em clima junino, mas espero que vocês ainda continuem em casa, tomando todos os cuidados devidos, certo? Então vamos lá, peguem os livros de vocês, os cadernos de atividade, olha só. Abram na página 16, iremos fazer a correção da página 16 à página 18 e depois daremos continuidade ao nosso conteúdo curiosidade. Vamos lá? Abrindo agora na página 16, olha só. Na página 16, quesito de número 8, ele pede para que a gente complete os espaços com a letrinha que está faltando, certo? Então, todas essas palavras fazem parte do texto Lobo-Guará, que vimos anteriormente. Então temos aí, primeira palavra, pescoço. Pescoço é escrito com a letrinha C, certo? Quem colocou a letrinha C, acertou. Depois temos fica, também com a letrinha C. Logo abaixo, época, também com a letrinha C. Depois temos caça, também com a letrinha C, inicialmente, certo? No lado dessas palavras, nós temos outras palavras. Então, temos cauda, também com a letrinha C, com, também com a letrinha C, acasalamento, com a letrinha C novamente, e comer, também com a letrinha C. Então, todos esses espaços foram preenchidos com a letrinha C. Logo abaixo ele pergunta, todas as palavras foram registradas com a letra C ou as letras Q, U? Se você marcou com a letrinha C, você acertou, certo? Então, iríamos marcar a primeira alternativa, o primeiro quadrinho. Nono, leia as palavras a seguir. Aí temos uma série de palavras dentro do quadrinho e ele pede para que a gente distribua logo aí abaixo. Então temos, organize no quadro abaixo as palavras escritas com C ou com as letras QU. Então no primeiro quadrinho com a letrinha C ficaram as palavras macaco, casa, carambola, camisa, cachorro, coração e cuia. Todas essas palavrinhas escritas com a letrinha C. Ao lado, nós teríamos que colocar as palavrinhas quente, piquenique, periquito, quitanda, queijo e pequeno, certo? Então, fizemos a separação aí, palavrinhas com a letrinha C e palavrinhas com a letrinha Q. Seguindo na página 17, aí ainda no nosso livro de atividade, no quesito de número 10, nós temos complete as palavras com as sílabas faltantes e depois copie as palavras completas. Então você ainda iria colocar a letra que estava faltando, certo? No caso aí, sílaba. Mosquito, você iria completar com Q-U-I e escrever a palavra logo abaixo, mosquito, certo? Ao lado, você também iria completar com Q-U-I, máquina, e escrever a palavra embaixo. Depois nós teríamos o cavalo. Cavalo você iria completar com VA, as letras VA, sílaba VA, escrever embaixo. Leque, completar com QUE. Quiabo, completar com QUI. Boca, completar com C e o A. Coroa, completar com C e o O, có, pedacinho có. Coração, completar com R-A, ra. Esquimó, completar com Q, U, I. E caderno, completar com C e o A, certo? Então, essa foi a questão de número 10, só completar as palavras e escrevê-las embaixo. E no número 11, iríamos, já está desordenada, iríamos ordenar as palavras e também escrever embaixo. Então, a primeira palavra ficou raquete, a segunda aí ao lado, caneca. Depois teríamos caneta, depois cola, logo abaixo cheque, depois maquete, depois esquilo, cueca e a última maracujá.
Então essa foi a nossa correção do caderno de atividade da página 16 à página 18. E hoje, dando continuidade ao nosso assunto curiosidade, vocês vão abrir o livrinho de vocês, dessa vez o livro didático, olha só, nosso livro didático, e abrir na página 29. Vamos lá? Abriram na página 29? Olha só, na página 29 nós temos um outro textinho sobre curiosidade. O que seria esse tipo de texto? São textos que nos traz informações, certo? Baseada na ciência. Textos onde traz informações que já foram comprovadas, certo? Então, temos aí um texto e, normalmente, esse texto, ele vem com o título sendo uma pergunta. Nesse caso aqui, ele não colocou um título. Observa que esse texto, ele não tem título, certo? E a curiosidade, ele também ainda vem com 2 subtítulos. O que seria subtítulos? Seria um segundo título, certo? Que viria logo abaixo, 2 subtítulos falando sobre determinado assunto. Então, só lembrando, certo? Curiosidade é um pequeno texto que nos traz informações baseadas na ciência. E hoje temos aí um pequeno texto falando de curiosidade, que ele diz o seguinte. Número 1, da nossa página 29, ele diz: leia a curiosidade. Em geral, os felinos, como leões, tigres, onça e gatos domésticos, são animais bem tranquilos. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. Por isso, gatos dormem e descansam bastante durante o dia, ficando mais ativo à noite. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. Não é isso? Às vezes vemos um gatinho dormir o dia todinho, mas isso porque ele tem hábito noturno e com certeza ele ficou à noite acordado, certo? Bem atento. Letra A, ele pergunta: de que animal o texto fala? O texto está falando do gato ou do cachorro? Então marca a alternativa correta. Letra B, assinale o título que combina melhor com o texto da curiosidade. Então, que título você daria para esse texto? Que título combina melhor, se adequa melhor a esse texto? Por que os gatos são preguiçosos? Ou por que os cachorros perseguem os gatos? Então, que título combina melhor com o texto? Só lembrando que já vimos em sala de aula que o título ele deve estar de acordo com o texto, certo? Se no texto estamos falando de animais o tempo todo, o título não poderia se referir a nenhum objeto, e sim a um animal. Só lembrando isso. Então, de que o texto fala a todo momento? Dos gatos ou do cachorro? Então, você vai escolher aí uma alternativa e marcar. Segundo quesito. Releia a segunda frase do texto. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. A palavra em destaque se refere aos felinos ou tigre? Você vai olhar aí, a palavra que está destacada está em negrito, está diferente das demais e vai dizer se ela está se referindo aos felinos ou apenas aos tigres, certo? Letra B. A palavra bichos poderia ser substituída por gatos ou animais. Quando eu falo de bichos, eu falo apenas dos gatos ou eu falo no geral sobre os animais? Então, observa aí e marca apenas uma alternativa. Terceiro, na página 30 dessa vez, certo? Releia a última frase do texto. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. A palavra em destaque se refere aos gatos ou felinos? Você vai olhar aí a palavra que está destacada, ou seja, está diferente das demais, certo? Normalmente ela vem mais escurinha, ou seja, em negrito, para se destacar. Então vê aí a palavra eles, que é a palavra que está destacada aí, se ela se refere a gatos ou a felinos. Quarto quesito. Assim como os felinos, nós sentimos vontade de nos espreguiçarmos. Reorganize as palavras a seguir
e escreva a frase em letra cursiva. Lembra das nossas letras cursivas com bastante curvinhas, não é aquela letra de imprensa que vemos nos jornais, não. Para descobrir qual será a próxima atividade. Então você vai ver qual o significado dessa frase aí, certo? Escrevê-la corretamente. Logo abaixo, ele diz, em grupo, façam uma pesquisa para responder a pergunta da atividade anterior. O resultado dessa pesquisa será uma curiosidade que vocês vão compartilhar com o restante da turma. Você pode até fazer sua pesquisa agora, certo? Mas nós não iremos compartilhá-la agora, não. Futuramente faremos esse trabalhinho, certo? Aí ele pergunta, você sabe o que significa o ditado abaixo? Quem não tem cão, caça com gato? Será que você sabe o significado dessa frasezinha aí, dessa expressão? Olha só, quem não tem cão, caça com gato. Quando a gente fala assim, significa que quando você não tem uma alternativa, você pode usar outra, certo? Se você não tem determinada coisa para fazer o que você quer agora, você pode estar substituindo por outra. Então, quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem aquilo que quer no momento, usa uma outra determinada coisa e consegue fazer também o que deseja, certo? Aí, olha só. No nosso caderno de atividade, vocês irão abrir agora a página 19, ainda com o nosso conteúdo de curiosidade, e farão a seguinte questão. Agora pesquise uma das espécies do lobo e escreva uma curiosidade sobre ela. Reflita sobre essas questões. O que você sabe sobre os lobos? O que mais gostaria de saber sobre esses animais? Registre aqui o assunto que você pretende pesquisar. Então você vai colocar aí nesse quadrinho aquilo que você tem curiosidade, o que você gostaria de pesquisar nesse momento. Então você escreve. Com a ajuda do professor ou de familiares, pesquise o assunto. Você vai pedir ajuda à mamãe ou ao papai e vai pesquisar esse assunto aí, certo? Uma curiosidade sobre aquele animal, ou seja, sobre os lobos. Registre aqui as informações mais curiosas que você selecionou. Então vocês irão anotar a curiosidade pesquisada por você, aquilo que você queria muito saber sobre o lobo. Então você pesquisa e coloca aí a sua curiosidade. E na próxima aula de português, que será a nossa atividade ao vivo, ao vivo, nós iremos debater esse assunto com os amiguinhos, certo? Então olha só. Nossa atividade de português será do livro didático da página 29 até a página 30, certo? E no caderno de atividade será a página 19. Então anota aí, livro didático 29 e 30. E caderno de atividade, página 19, certo? Todos sobre curiosidade. Não esquece de anotar a sua curiosidade para a gente debater na próxima aula, tá certo? Então, fiquem com Deus, continuem em casa, em clima junino, aproveitem os festejos juninos mais dentro de casa, não é isso? Aproveita a companhia da mamãe e do papai, faz umas comidinhas típicas com a mamãe gostosinhas, aproveita bastante mais em casa. Ainda não é hora de estarmos aí na rua, certo? Então, até a nossa próxima aula de português. Fiquem com Deus.